E aí, pessoal, a aposentadoria dos jogadores e o Grêmio. O curioso caso de muitos jogadores que podem se aposentar na mesma temporada no Grêmio. Edilson também pediu mais uma chance. Vamos pensar e vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora ele, o ativo parceiro para aquela hora, a coisa não está caminhando bem, ativo é solução, sim senhor. Melhora essa relação, apimente a sua relação, não tem contraindicação, é totalmente natural e vai lhe dar uma energia que você não imagina. Aqui na descrição do vídeo tem o link que vai para o WhatsApp do Ativo e eles entregam na sua casa, na segurança da sua casa. Ativo! Tá aqui a solução para aquela hora. Ativo, sim senhor. Gente, a entrevista de Edilson acabou trazendo uma discussão que merece que o Grêmio repense, ou melhor, que o Grêmio pense essa história dos cascudos, dos jogadores que de alguma maneira ganham uma história bonita no clube, mas que têm e precisam sair. Edilson disse: meu sonho é renovar mais um ano com o Grêmio, a minha história toda aqui dentro. E realmente tem história. O Edilson chegou em 2010, depois jogou mais uma vez em 2016, em 2017, depois pediu para ir para o Cruzeiro, o Grêmio liberou, ele foi para o Cruzeiro, depois voltou agora nesse processo. Quando voltou, ele volta para ajudar muito mais fora do campo do que dentro, jogou muito pouco essa temporada, fora do peso, sem ritmo, com lesões musculares, mas jogou, ajudou o Grêmio a voltar, e ele deu entrevista nisso. E claro que quando a gente pensa nisso, a gente lembra do Diego Souza, que também já disse: eu vou me aposentar, só não me aposento se eu ficar mais um ano no Grêmio. Aí talvez. Aí tu ouve a manifestação dos candidatos, e os candidatos dizem isso: olha, ele contribuiu com gols, ele pode ser importante, vamos ver e analisar a parte física. Aí tu vai pro Jeromel, o Jeromel vai fazer 38 anos. E aí o que a gente pode pensar do Jeromel? Como a gente pode ver o Jeromel? Também nessa mesma linha, também numa ideia de um jogador que está colocado numa linha de pré-aposentadoria ou de aposentadoria. Aí a gente vai para o Lucas Leiva e também o posicionamento é esse. Mas eu tenho história, todos têm história, e lindas histórias com o Grêmio, histórias importantes, histórias de vitórias, histórias que merecem muito o nosso aplauso, mas o Grêmio é um clube de alto rendimento. Futebol é um esporte que não pode ter 40% do seu time vinculado à aposentadoria. E o Grêmio caminha para o ano de 23 ter 4 jogadores se aposentando. 4 jogadores se aposentando. E ninguém fala sobre isso. As pessoas só dizem: tal. É por aí. São ídolos. Não dá para jogar para a torcida agora. Agora tem que jogar para voltar a ser um time competitivo. Mas os cascudos, o Renato gosta dos cascudos, mas os cascudos nos trouxeram aqui. A dor de cabeça do Grêmio foi trazida também pelos cascudos. Quem são os líderes desse grupo do Grêmio que caiu? Jeromel, Kahneman, Diego Souza, ou não? Eu sei que é antipático da minha parte falar nisso, mas nós precisamos discutir. Nós vamos esperar mais uma vez que o Jeromel volte a ser o jogador de 17, que o Kahneman volte a ser o de 17, que o Diego Souza emagreça, que o Edilson não tenha lesão muscular. Nós vamos esperar por isso, mais uma vez. O Grêmio precisa romper. Você sabe, a minha opinião, teria que romper inclusive com o treinador, para mudar, para virar a página, para tocar em outro lado, para fazer outra coisa, para mudar o status. Mas não. O que a gente está ouvindo é uma palavra conservadora,
para tu manter o Renato, não mexendo com essas estruturas, para tu seguir de alguma maneira controlando esse vestiário. Lembrando que tanto Odorico como Alberto Guerra estiveram no vestiário, conhecem as pessoas, então facilita, obviamente, que eles tenham os posicionamentos deles, só que agora é preciso tocar num ponto muito pesado. O Grêmio vai apostar de novo em veteranos? O Grêmio vai apostar de novo nessa relação que está tendo? Não, não pode mais fazer isso. Não pode mais querer isso. O Grêmio precisa refazer. O Grêmio precisa partir para outro status. O Grêmio não pode insistir numa relação que parece ter afundado. O Grêmio agora deveria estar pensando em um time jovem, um time aguerrido, um time com jogadores com ambição, forte ambição. O Grêmio não pode esperar por algo que não vai mais acontecer. E parece insistir nessa tese. E parece, nesse momento, estar pensando em uma solução mágica em cima da recuperação de jogadores que não irão se recuperar. Esse é o ponto e esse é o sentimento. Não se pode mais aceitar que o Grêmio espere por isso. Não vai conseguir, não vai refazer essa relação. E esse ponto cada vez mais me angustia, porque o discurso é sempre igual. O Edilson quer mais um ano. O Lucas Leiva espera terminar o contrato com o Grêmio. O Jeromel espera da mesma maneira. O Diego Souza já se aposentou no final do ano passado. Ele disse, acho que não vou mais. Foi mais um ano. E agora o que diz? Se o Grêmio quiser, vou mais um ano. E assim tem sido essa relação do Grêmio. Como se estivesse sempre correndo atrás do rabo. Como se estivesse sempre buscando o mesmo espaço. Como se estivesse sempre movimentando o mesmo caminho. Uma espécie de corrida em volta de si mesmo. É lamentável o que a gente está vivendo, mas é a verdade. Eu sei que às vezes parece antipático eu falar sobre isso, mas eu preciso falar. Porque fica, ninguém pode falar do Jeromel, ninguém pode falar do Diego Souza. E o Grêmio, nos 2 últimos anos, não ganhou de ninguém, afundou com os dois em campo. Com os dois em campo. E os dois sendo líderes desse processo de vestiário que merece muito que a gente pense. Eu acho que chegou a hora de virar a página, chegou a hora de fechar esse capítulo. Vamos aplaudi-los muito, eles merecem, mas deu, acabou. Não dá para ficar a vida inteira pensando nisso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.